Coube a mim hoje fazer essa revisão, né, de diabetes. A gente vai ter essa revisão de diabetes e a revisão de tireoide. Vocês já sabem de tudo isso que a gente vai falar hoje. É só mesmo para refrescar a memória de vocês, para tanto para o dia a dia lá, né, para o atendimento, lá o básico de atendimento, que é o básico de atendimento do PSF, né, que vocês vão trabalhar na UBS, vocês viram isso. É diabetes e tireoide, é o básico. É o quanto que a gente atende disso. Então, é só para refrescar a memória de vocês de tudo que vocês já sabem. Lógico que para fazer a prova, vocês têm que estudar com mais afinco e fazer bastante questões, né, que faz a diferença no final. Pode passar, Vanessa. Eita, Andressa. Primeiro, só lembrando da classificação do diabetes. A gente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e os outros tipos específicos de diabetes. O diabetes tipo 1, ele na maior parte dos casos é autoimune, mas acontece raros casos de ser idiopático. Autoimune é um organismo contra ele mesmo, produz anticorpos, ataca pâncreas, que entra em falência e não produz mais insulina. Por isso que os pacientes de diabetes tipo 1 necessitam, desde o começo do tratamento, de insulinoterapia. E geralmente eles abrem o quadro com aquela manifestação clínica clássica, né, dos poliúria, polidipsia, polifagia, ou quando abrem em cetoacidose diabética. E a gente sabe exatamente quando começou a patologia do paciente. Diabetes tipo 2, você tem uma perda progressiva da secreção pancreática, né? As células betas vão secretando insulina cada vez menos. E está associada à resistência à insulina. Então, você tem uma secreção menor com a dificuldade da insulina de agir na periferia, o que acontece é aumento dos níveis de glicêmicos. O que a gente vê é aquele perfil do paciente mais de síndrome metabólica, obeso, né, que também tem dislipidemia, hipertenso. Quando os pacientes têm o diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente não sabe exatamente quando foi que começou, porque muitos deles, a doença estava lá, silenciosa. A maioria deles abre quadro assintomático, poucos abrem com um quadro já de pólis, pode acontecer as pólis, pode acontecer abrir um quadro na emergência poli, mas a maioria é assintomático. O diabetes gestacional é quando a hiperglicemia a gente tem o diagnóstico durante o período da gravidez. A maioria dos casos acontece a partir da 24ª semana, que é quando acontece aumento dos níveis, o maior pico dos hormônios, né, gestacionais, que são hormônios contra-insulínicos, e quando o pâncreas não consegue dar conta daquela demanda excessiva, aí desenvolve o diabetes gestacional. A gente está vendo cada vez com mais frequência, principalmente por causa das mulheres tanto estarem, elas estão deixando para engravidar em um momento mais tardio e estão também mais sedentárias, também com mais excesso de peso, e aí favorece o aparecimento de diabetes gestacional. E a minoria dos casos são outros tipos específicos de diabetes, né? Síndromes imunogênicas, secundário a remédios, medicamentos, lembrar sempre do corticoide, que os pacientes gostam de usar adoidado, tem colegas que prescrevem, né, por modismo, principalmente quando a gente passou nesse período da pandemia da Covid, que muita gente ficou usando corticoide em doses altas, então lembrar disso também. E, enfim, secundário a outros produtos químicos, lembrar, tem duas observações do MODI, né, que é o Maturity Onset Diabetes, né, em Young, que é diabetes da maturidade dos jovens. Ou seja, é um perfil do paciente diabético tipo 2, mas que a doença aparece um pouco mais precoce. Geralmente a gente vê o diabetes tipo 2 naqueles pacientes com mais de 40 anos, e aí o MODI ele vem antes. E a LADA, né, que é o Late Onset Diabetes, é o perfil do paciente tipo 1, mas que o diabetes abre no período um pouco mais tardio, o paciente com LADA, ele consegue, às vezes, ter um restinho de secreção pancreática de insulina, e às vezes a gente pode não conseguir não utilizar a insulina logo no quadro, quando abre assim o quadro, mas aí depois de um tempo aí o pâncreas entra em falência total e aí vai ter essa necessidade de insulina. Então, só esses
essas duas observações. E MOD, eu não sei, não olhei mais recente provas de residência, mas existem vários tipos de MOD e não sei na entrada nas questões de entrada de vocês, mas assim, quem vai fazer a subespecialidade em endócrino tem que saber todos os tipos de MOD, né? Que tem vários. Eu não sei se agora para a prova de clínica médica, eu acho que eles não estão cobrando assim tanto detalhe, mas é bom vocês darem uma olhada nas questões. Pode passar. Em relação às diferenças do diabetes, alguma coisa que eu já falei, então, o que mais é característico? O diabetes tipo 1, mais na infância e na adolescente, o tipo 2 a partir dos 40 anos. O tipo 2 é muito mais frequente, é aquele perfil do paciente de síndrome metabólica. A relação de gêmeos idênticos, a concordância maior, diabetes tipo 2. Associação com o sistema HLA é mais do tipo 1. Presença de anticorpos é mais do diabetes tipo 1, que é autoimune. O peptídeo C, ele vai estar abaixo do diabetes tipo 1. O peptídeo C, ele secretado junto com a proinsulina, né? E aí, quando a proinsulina é clivada, sai 1 para 1. Peptídeo C e insulina. Então, se você não tem secreção de insulina, o peptídeo C também não vai estar presente. Então, por isso que no tipo 1 o peptídeo C é baixo, no tipo 2 o peptídeo C pode ser normal ou elevado, porque às vezes o pâncreas termina aumentando a sua carga de secreção de insulina no primeiro momento, e por isso que o peptídeo C pode ser alto. A obesidade a gente vê mais frequente em diabetes tipo 2, mas hoje a gente está vendo cada vez mais diabéticos tipo 1, sobrepeso ou obeso, né, por causa dessa epidemia da obesidade. Sintomas clássicos presentes no diabetes tipo 1 e no DM2, 50% dos pacientes podem apresentar os sintomas clássicos de poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Complicações agudas mais características, cetoacidose no DM1 e DM2, mais síndrome hiperosmolar, né? E o tratamento medicamentoso inicial, DM1, obrigatoriamente insulina, DM2, hipoglicemiantes orais, os hipoglicemiantes injetáveis e ou insulina. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito grande, né? Octeto de Defronzo. Defronzo foi o cientista que elaborou esse octeto, que ele pontuou os defeitos presentes no organismo que levam como resultado final a hiperglicemia. Então, nós temos 8 defeitos. Não é só dificuldade de ação periférica e baixa secreção pancreática. A gente tem esses outros efeitos também, né, que levam ao surgimento do diabetes. Então, a gente tem o efeito da incretina reduzido. As incretinas, né, que a gente conhece, as incretinas de LP1, eles têm ação contrária eles têm ação de ajudar a baixar os níveis glicêmicos, né? Então, se você tem um efeito de incretina reduzido, você vai ajudar a aumentar a glicose. Lipólise aumentada, reabsorção de glicose aumentada, captação periférica de glicose reduzida, disfunção do neurotransmissor, produção hepática de glicose aumentada, secreção de glucagon aumentada, devido às células alfas, né, problemas nas células alfas, e com a disfunção das células betas, essa secreção de insulina deteriorada, porque a gente sabe, né, cada uma delas é responsável por esses dois hormônios. Então, tudo isso leva à hiperglicemia, que resulta no dele. Pode passar. Sim, os fatores de risco. Os fatores de risco são aqueles que quando a gente monta, por isso que é importante quando a gente faz anamnese, a gente tem que fazer o questionário direitinho do paciente, porque a gente vê, esse paciente é um paciente de risco para diabetes, não, quais são eles? E geralmente são esses fatores de risco são aqueles pacientes que a gente vai rastrear a doença. Então, quais são os fatores de risco para diabetes? Obesidade, história familiar de diabetes, principalmente parentes, né, de primeiro grau, pais, irmãos, essas raças específicas aí, idade maior ou igual a 45 anos, diagnóstico prévio de intolerância à glicose, hipertensos, dislipidêmicos, principalmente com HDL baixo, triglicerídeo alto, história de DMG ou macrosomia fetal. Então, sempre quando você atende uma gestante que teve diagnóstico de diabetes gestacional, a gente tem que orientar ela em relação ao futuro, porque alguns pacientes, sem informação, ficam achando que o problema está só naquele momento da gestação. Não, lembrar ela que ela tem um risco maior de ter diabetes. Se o seu perfil glicêmico normalizar no pós-parto, ela tem um risco maior de se tornar diabética no futuro. Então, a gente tem que chamar atenção. Lembrar também que os filhos de mãe diabética, eles têm uma chance maior de terem os componentes da síndrome metabólica no futuro.
quando adultos. Então, por isso que é importante que a gente passe a informação para que eles tenham um cuidado desde o mais precoce possível. E os tabagistas também são pacientes de risco para diabetes tipo 2. Pode passar. Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes? Vocês estão cansados de saber disso, tá? Glicemia de jejum maior ou igual a 126. Ou TOTG, né, a curva glicêmica, o que importa são 2 horas. Lá no passado distante, fazia 3 horas, 4 horas, 5 horas, não. Hoje a gente só faz jejum e 2 horas, que é o que os estudos mostraram que tem importância para o diagnóstico. 2 horas depois, maior ou igual a 200. Ou a glicada maior ou igual a 6,5. Lembrar que quando você faz a glicada, ela tem que ser dosada por um método certificado e padronizado pelo ensaio da CCT. Não é qualquer ensaio, então tem que ser um laboratório de referência que usem métodos bons, né? O jejum para glicose só precisa de 8 horas, gente, não para 12 horas. E lembrar aqui os critérios. 1, 2 e 3, a gente precisa repetir-los, né? Não é só uma dosagem, repetir em dias seguintes. E o item 4, uma glicemia ao acaso maior que 200, com sintomas de hiperglicemia. São os polis que a gente fala, né? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, enfim. Ou a crise hiperglicêmica, né? Então, esses para dar o diagnóstico de diabetes. E para pré-diabetes, glicemia de jejum, se ficar, o normal é até 99, se ficar entre 100 e 126, tolerante. 2 horas após o TOTG ficar entre 140 e 200, né? Que tudo que a gente fala popularmente de pré-diabetes. O primeiro é glicemia de jejum alterado, o segundo tolerante, e a glicada é de 5,7 a 6,4. Então, são situações que a gente tem que chamar a atenção do paciente, né? Em relação a que ele deve cuidar, mudar estilo de vida, porque é um momento que ele pode mudar. Alguns pacientes evoluirão para o diabetes, outros permanecerão nesse status, e outros podem regredir e voltar ao perfil glicêmico normal. Então, se a gente insistir em mudança de chance do paciente melhorar. Então, insistir aí, né, no paciente de exercício, enfim, e segmento clínico adequado. Pode passar. Lembrar que aqui não é aula de obstetrícia, mas enfim, lembrar do diagnóstico de diabetes gestacional, que eu vi que cai muito, né, nas provas. Aí a gente pede uma curva com 3 medidas, jejum 1 hora e 2 horas depois, 75 gramas de destrozol. Não usa mais curva simplificada, que também se usava no passado distante. Jejum, mas só precisa de um critério alterado para a gente dar o diagnóstico de diabetes gestacional. Jejum maior ou igual a 92, 1 hora maior ou igual a 180 e 2 horas maior ou igual a 153. Um desses alterado, diabetes gestacional. Pode passar. Lembrar que a gente tem que pedir a partir da 24ª semana de gestação, é o critério, é um exame obrigatório, né? E aí o rastreamento, que é o que eu falei no anterior. Quem é que a gente deve pedir glicemia, né? Rastrear diabetes. Hoje eu sei que, na maioria, esse negócio de pedir exame para todo mundo, tudo para tudo, check-up, enfim, a gente teria que ter moderação, pé no freio, ter prudência na hora de pedir exames também, não só para não pedir exames desnecessários, mas também para você não onerar tanto o sistema público como o privado de saúde, né? Então, o que é que o que é que a literatura fala que a gente deveria rastrear? Todo indivíduo maior que 45 anos de idade. Aí, se vier normal, a gente repetiria a cada 3 anos, ou mais frequente se tivesse algum outro fator de risco aí de diabetes. Se o indivíduo tiver menos de 45 anos de idade, mas for sobrepeso, e tiver fatores de risco adicionais para diabetes, a gente deveria rastrear a doença. Ou se for sedentário, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, história de macrosomia fetal, ou diagnóstico prévio de diabetes gestacional, hipertenso, história de doença cardiovascular, dislipidêmico, diagnóstico prévio de intolerância à glicose, né, são os pré-diabéticos, SOP, esteatose hepática, outras condições clínicas relacionadas, e uso prolongado de corticoide e antipsicóticos atípicos. A gente tem que lembrar que são efeitos colaterais dos medicamentos. Então, lembrar de fazer rastreio nesses pacientes, que passa despercebido. Pode passar. E aí, essa tabela é que saiu quando vocês forem estudar, eu acho bacana estudar, se for o livro Vilar, né? Que
que tem acho que uma linguagem mais fácil para a gente para entender. E se vocês quiserem, em relação à diabetes, tem a diretriz da SBD. Vocês botam lá no Google, diretriz SBD 2023. Aí vai sair lá e ele é dividido por tópico, vocês veem o que vocês querem ler. E aí saiu essa última revisão agora de meta de tratamento, porque antes ele deixava um pouquinho mais solto, mas agora ele lançou essas metas. E é o que a gente usa muito na prática clínica do paciente. E eu gosto de dizer para o paciente para que ele tenha noção de como está a doença dele, principalmente aqueles pacientes que faz a medição da glicemia capilar. Então, nos pacientes que têm diabetes tipo 2, glicada menor do que 7, jejum e pré-prandial, qualquer refeição, 80 a 130. 2 horas após, qualquer refeição menor que 180. E ao deitar, entre 90 e 150. Então, essas são as metas de tratamento do paciente também. Essas 3 últimas informações, né, e são aqueles pacientes que usam o Libre, que é aquele, não sei se todo mundo conhece, se não conhecer, eu não trouxe uma foto aqui na aula, mas aí vocês botam no Google, Libre diabetes, aí vai aparecer a foto daquele dispositivo que você põe no braço, e você tem um sensor que toda hora que você passar, assim, a agulhinha dele fica no interstício, e toda hora que você passar, ele vai verificar a glicose do interstício. Sabendo que a capilar, lógico, é melhor, mas ele dá uma noção bem boa, e você pode, sem furar nada, você verifica várias vezes por dia, e aí a diretriz traz também metas para quem usa o Libre. Em inglês, né? TIR, Time Range, a média da glicose tem que estar entre 70 e 180 e mais de 70% do tempo. Tempo de hipoglicemia, com glicose menor que 70, menos de 4% do tempo tem que ter, que o paciente tem que, o ideal é que não tenha hipoglicemia, né? Mas se tiver menos de 4%, tem que ser abaixo de 70. E se ele estiver apresentando hipoglicemia grave, menor que 54, tem que ser menos de 1% do tempo. Aí, isso tudo, quando a gente emite o relatório do Libre, ele mostra gráfico, tudo, e é bem bacana de fazer o acompanhamento. A gente só tem que ter atenção no uso do Libre, dos pacientes muito demasiados, porque, enfim, você vê no interstício, está lá demasiado, né? Então tem que ter essa atenção. E outra coisa boa do Libre é que tem as setas de tendência. Toda vez que você verifica a glicose, lá o aparelho mostra uma seta para cima, uma seta na horizontal, uma seta para baixo, já dizendo para onde a glicose está indo. Se tiver na horizontal, ela está estável. Se tiver para cima, sabe que ela está subindo, e aí você vai tomar uma providência. Se tiver para baixo, você sabe que a glicose está inquieta, e aí você vai procurar se alimentar, enfim, fazer o que for preciso e ficar de olho, né? Então, é um dispositivo muito bacana de usar, só que ele é muito caro. Você troca esse dispositivo que fica no braço a cada 14 dias, e o dispositivo deve estar em torno de uns 200 e poucos reais. Para o paciente que usa insulina e que compra as fitas reagentes que são caras, deve mais ou menos ficar elas por elas. Agora, um paciente que usa assim, verifica esporádico, porque não tem dinheiro para comprar o suficiente, o livro vai sair mais caro. Mas ele é vantajoso, além de tudo isso que eu falei, é porque precisa furar o dedo, então ele é mais cômodo. E o médico pode acompanhar de longe, tem aplicativos, tem aplicativo de celular, você pode compartilhar com o seu médico, você pode compartilhar também com o cuidador principal, então isso é muito bom para o idoso ou para a criança. A mãe fica lá sendo responsável e recebe as informações. Então é uma evolução da ciência bacana. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Aproveitei para tomar uma. Se tiver o microfone aberto, Andressa, fechar aí de alguém. Sim, o próximo. Sim, não, próximo não. A gente tem que ter atenção nos idosos. Nos idosos, a gente é um pouquinho mais maleável. E aí, a literatura traz 3 graus de idosos para a gente, classificação do idoso para a gente, que a gente vai ver no próximo slide. O idoso saudável, o idoso comprometido, frágil, o idoso muito comprometido. E aí, com o avançar dessa classificação, a gente vai ser mais permissivo em relação às metas glicêmicas. Por quê? A gente prefere, sendo bem racional, o idoso, ele vai ter uma expectativa de vida menor, logicamente. Então, assim, quanto mais jovem o paciente, a gente quer que o paciente tenha um melhor controle da glicose para evitar complicações micro e macrovasculares. O paciente idoso vai morrer daqui a pouco tempo, tá? Assim, lógico, enfim. Mas, assim, a chance dele ter complicações maiores é menor. Ele já tem ou ele... Nossa, que barulho. Ou a chance dele ter é menor porque ele
a expectativa dele de vida é menor. O que a gente não quer é que ele tenha hipoglicemia, porque a hipoglicemia pode matar ele agudamente. Ele tem hipoglicemia, ele pode cair e fraturar, morrer, cair, fraturar, ficar acamado. Então, a gente tem que ter atenção mais à hipoglicemia nesse paciente. Então, por isso que a gente é mais permissível. Então, se for idoso saudável, menor que 7,5 glicada. Se for idoso muito comprometido, menor que 8. Comprometido. E se for muito comprometido, evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia. E aí ele vai dando as outras metas de tratamento, né? Da glicemia, que pode variar de 80 a 180, dependendo do idoso. Pode cambiar o menor que 180 e muito comprometido a gente nem faz, nem se estressa muito em relação a isso. E ao deitar, bastante atenção para que o paciente não tenha hipoglicemia da madrugada, porque é um paciente que tem dificuldade de se levantar, um paciente que é acamado, que se ele se levantar no escuro pode cair. Então, a gente tem que ter atenção ao paciente não fazer hipoglicemia na madrugada e ter, enfim, complicações. Ele não vai chamar, às vezes mora só, não vai chamar alguém. E aí, quando o paciente já teve hipoglicemia grave, convulsionou, morreu, enfim. Então, tem que ter esse cuidado com o idoso. Próximo. Ah, sim, aí aqui são as classificações do idoso que a literatura traz para a gente, né? O que é saudável? Poucas comorbidades, estado funcional preservado, que consegue fazer as atividades de vida diária. Estado cognitivo preservado também, o comprometido, tem múltiplas comorbidades crônicas, um comprometimento funcional leve a moderado, já tem alguma dependência, né? E um cognitivo moderado, então ele já precisa, porque o primeiro ele consegue se virar só, o segundo ele já precisa de uma ajuda, e o muito comprometido, aí bem, aí já não né, por si só, não consegue ficar só, né, ter o autocuidado. Então, é uma doença terminal, um comprometimento funcional grave ou cognitivo grave, que a gente não vai ficar cobrando metas glicêmicas exageradas. Pode passar. Em relação aos medicamentos para o tratamento. Então, em relação à diabetes, a gente evoluiu muito no tratamento de diabetes e assim a gente fica muito satisfeito com que até onde estamos agora em relação ao tratamento de diabetes. Ficamos satisfeitos por um lado e tristes por outro, porque a gente não consegue usar isso na rede pública. E na maior parte dos nossos pacientes, porque os remédios que são muito bons são bastante caros. Né? Mas, enfim, é bom que a gente tenha opção do que não ter, né? Por exemplo, quando a gente fala de obesidade, a gente não tem muita opção, a gente está começando a crescer agora, então a gente já fica satisfeito aqui no diabetes. A gente começa aqui pontuando algumas coisas em relação aos medicamentos. A metformina, que é uma bigonida, chega a redução de glicada, pode reduzir a glicada de 1 a 2%, e a ação primária dela é a diminuição da produção hepática de glicose, mas também vai agir na resistência periférica, a glicose. Existe aí há trocentos anos, né? Está no mercado, então tem experiência grande, não dá ganho de peso. A perda de peso com a metformina é muito discreta. Tem gente que passa a metformina para emagrecimento, mas é uma perda muito discreta que não faz a gente prescrever exatamente para isso, mas pelo menos não dá ganho de peso. Não dá hipoglicemia também, e o estudo KPDS, né, aquele grande estudo importante do diabetes, mostrou que a metformina possivelmente diminui efeitos cardiovasculares. E por que a gente fala sobre esses eventos? Toda vez que fala de tratamento para diabetes, a gente fala de evento cardiovascular, porque os pacientes mais morrem de doença cardiovascular, os diabéticos. Então, por isso que a gente se preocupa com doença cardiovascular no diabético. É a principal causa de morte. Qual a desvantagem da metformina? Efeito colateral gastrointestinal. Então, o paciente fala diarreia, náusea, distensão abdominal, enfim, são os mais comuns. Quando o paciente tem isso com metformina simples, a gente troca pela apresentação XR. Aqui dá de graça nas farmácias. A XR de 500. Existe XR de 850, de 750, de 1 grama, mas aqui dá de graça é de 500. Aí você troca a apresentação simples, que é o que tem no posto, que é a metformina de 500, ou a de 850 do posto, pela XR, e a maioria dos pacientes se dá bem. Os que tiveram efeito colateral se dá bem com XR. A minoria, graças a Deus, dos pacientes não tolera nem a XR. Aí a gente, infelizmente, tem que suspender a metformina e ver outra opção de tratamento. É um remédio muito bom, está em todas as diretrizes como primeira opção de tratamento, assim, mudança de estilo de vida, metformina e outra coisa. Tem o risco de acidose lática, mas é raro, nunca vi, graças a Deus.
principalmente naqueles pacientes que tem algum tipo de disfunção, que a gente vai ver mais na frente, né, renal, enfim, hepática. Então, nesses pacientes, a gente fica de olho. Os pacientes confundem muito a cabeça dele, dizendo que a metformina faz mal para o rim de jeito nenhum. Quando o paciente tem doença renal crônica, está evoluindo, né, com algum tipo de nefropatia, a gente tem que diminuir a dose da metformina pelo risco de acidose láctea, mais por isso. E por isso, quando a gente está lá na prática, vê uma creatinina alterada, vamos calcular logo o clearance. Principalmente calcular o clearance dos pacientes mais idosos, para a gente ver se precisa ajustar a dose da metformina, que é o remédio que a gente usa na maior parte dos pacientes. Então, na prática, a gente faz muito isso. Lembrar que a metformina, ela bloqueia a absorção intestinal mediada pelo cálcio da vitamina B12, então por isso que pelo menos uma vez ao ano os pacientes diabéticos que usam metformina têm que dosar a B12, que às vezes o paciente evolui com a neuropatia, que não é a diabética, é a neuropatia por deficiência de B12 por causa da metformina, e aí você não fez essa dosagem, não fez a reposição, enfim, pisou nessa casca de banana que você podia resolver plenamente fazendo a reposição de B12. E essas contraindicações que eu já falei, né? Insuficiência renal, acidose, desidratação, hipóxia, tudo pelo risco de acidose láctea. E o custo é baixo, dá de graça. Se tiver que comprar mesmo assim, é um custo baixo. Então, medicamento excelente. Próximo. As sulfonilureias, que é o que a gente mais usa também, junto com a metformina, não são os nossos secretagogos. Tem uma potência de redução da glicose boa, da glicada boa, de 1 a 2% também, igual a metformina. Temos a glicazida, que está dando aqui, pelo menos no município de Maceió, da glicazida de 30 e de 60. Temos a glimepirida, que não dá, e a glibenclamida, que é o que dá em todo canto, toda rede pública e no interior, principalmente. Das três, a glicazida é a melhor, é o que a gente tem aqui. A glipizida também tem a corpopramida, mas, assim, também não tenho experiência nessas duas últimas, não sei nem preço, se está presente nas farmácias, não sei nem dizer. A gente usa as três primeiras, e a glicazida das três a molécula que tem menor chance de efeitos colaterais de hipoglicemia e de ganho de peso, que é o principal efeito colateral das sulfonilureias. O efeito primário dele é secretagogo, né, de aumentar a secreção de insulina, não a produção, mas a secreção dele. Só que, assim, o problema da sulfonilureia é o que a gente fala muito, é de você estar dando chicotada em cavalo cansado. Você vai lá forçando o pâncreas, tem uma hora que você força ele a entrar na osso. Então, assim, a gente usa o sulfonilureia, a gente termina usando, assim, dose máxima, porque é o que a gente tem na rede pública e, enfim, tá bom, obrigada. Mas se a gente tiver a opção de usar outras classes, não é a nossa segunda opção. Se o custo não é problema do paciente, como segunda opção, a gente usa outra coisa. A gente usa sulfonilureia como segunda opção, se o paciente não pode comprar outra coisa, melhor. Mas também tem baixo custo, então por isso que, além de dar na rede pública, né? As glinidas, reduzem glicada de 0,5% a 1,5%, repaglinida e nataglinida. Eu, particularmente, nunca prescrevi glinida na vida. Ele também é um secretagogo, aumenta a secreção de insulina pancreática. Tem baixo risco de hipoglicemia e mais de efeito colateral. Pode dar hipoglicemia, mas o risco é baixo. Ganho de peso também, como sulfonilureia, e precisa ser feito antes das refeições. E o custo é moderado. Então, assim, se você tem um medicamento de custo moderado e se você tem outras coisas do mesmo custo, usar outras coisas, né? Próximo. As glitazonas e as olineidianas. Uma Oi? dúvida. Por que a gente deve fazer antes das refeições o uso delas? Então, ela vai diminuir principalmente a ação dela nas glicemias pós-prandiais. Aí está relacionada aí essa parte aí que tem do mecanismo celular, a relação do ATP nos canais, da membrana plasmática, enfim. Mas, e além do mais, ela é o secretagogo. Quando a gente usa secretagogo no geral, e por isso que vocês veem muita gente fazendo glibenclamida, glicazida, glimepirida, enfim, antes das refeições, para que quando o paciente esteja finalizando a sua refeição, o organismo esteja com mais insulina circulante para dar conta daquele aumento glicêmico pós-prandial. Então, os secretagogos a gente tende a fazer pré-refeição, mas nesse sentido geral. Pensando, seria uma analogia a uma insulina regular.
insulina de ação rápida, sabe? Para que quando estiver acabando a refeição, tá lá a ação. E por isso, você secreta golo. Agora, a experiência pessoal também não vou saber te dizer assim, se os pacientes respondem bem, não. A literatura fala que há uma perda né, redução da glicada, mas às vezes quando a gente começa a fazer a nossa autoavaliação, apesar que assim, o que eu falo não vale nada, né? Quem sou eu no meio da ciência? Não sou ninguém. Mas a gente tem alguma experiência pessoal e a gente consegue perceber algumas coisas. Mas em relação à glicida, eu não posso nem falar nada assim específico. Meu próximo. Passou, né? Vediona. É que eu tô acompanhando aqui na tela com outro aqui. Sim, as glitazonas, o que é que a gente tem no mercado? Bioglitazona. A rosiglitazona foi suspensa do mercado hoje em dia. Ela foi proibida na Europa, nos Estados Unidos, aqui também, pelo risco cardiovascular que ela apresentava. E desde 2010 que a Anvisa suspendeu aqui no Brasil. Porque se o paciente diabético morre mais por doença cardiovascular, para que você vai prescrever para o paciente um medicamento que aumenta o risco cardiovascular dele? Tá? Então, por isso que foi suspenso. Existiu-se o questionamento da rosiglitazona e a sua relação com câncer de bexiga. Mas, assim, não teve uma evidência robusta dessa relação da rosiglitazona. E aí, parece que esses efeitos não são classe dependentes. Eles são moléculas dependentes. Ah, por quê? E a pioglitazona não saiu do mercado. Não, continua no mercado. Porque esses efeitos adversos piores graves foram vistos com a rosiglitazona. Então, por isso que só tiraram ela do mercado. A redução da glicada também é modesta, entre 0,5% a 1,4%. Ela aumenta a sensibilidade periférica à insulina. Não dá hipoglicemia. Pode ter um benefício em um aumento discreto de HDL, em uma diminuição de triglicerídeo, diminuição de evento cardiovascular. Teve estudo proativo com a pioglitazona que mostrou essa diminuição de evento cardiovascular, mas não com evidências tão boas quanto dos outros medicamentos que a gente vai falar já já, né? Desvantagem da pioglitazona. Edema, pode dar, ganho de peso. Aumento do risco de insuficiência cardíaca e de fraturas ósseas, então a gente tem que ter atenção, principalmente no idoso, no frágilzinho, no paciente que já tem insuficiência cardíaca, então tem que ter atenção. E essa história do câncer de bexiga que faltou mais evidência para dizer essa relação mesmo da PIL e, na verdade, das duas, né, e o câncer de bexiga. Que a gente vê tem estudos mostrando o benefício do uso da pioglitazona nos pacientes com esteatohepatite não alcoólica. Então, se você vê um paciente diabético com esteatohepatite, seria uma opção de tratamento, seria a pioglitazona, mas desde que não seja aquele paciente que vá se prejudicar muito, caso ele tenha um edema, caso ele ganhe um pouquinho mais de peso, mas atenção, se você é cardíaco, paciente de risco de fratura, ou que já tenha tido fratura, é melhor que você não use. O custo é moderado. Os inibidores da alfa-glicosidase, no mercado aqui a gente tem mesmo a carbose, né? Vai inibir a alfa-glicosidase intestinal e diminuição da absorção intestinal de carboidrato. Ela tem uma ação maior na pós-prandial. Não leva a hipoglicemia, estudo mostrar alguma relação com a diminuição de evento cardiovascular, e o problema é que ele tem efeitos gastrointestinais importantes, que os pacientes, eu não tenho também experiência pessoal com a carbose, mas os pacientes que usam, enfim, eles se queixam muito de flatulência, de diarreia do abdominal, que às vezes chega a ser incômodo na sua vida social. Então, às vezes, é um dos motivos que faz o paciente suspender a medicação. E o custo é moderado. E a redução da glicada é mais baixa, de 0,5% a 0,8%. Então, assim, tem coisa melhor para a gente prescrever. Próximo. Os inibidores de DPP-4. Vou tomar uma aguinha aqui. Inibidores de DPP-4. Temos vários. Vilda, Cita, Lina, Saxa, Alo, Omarogliptina. E a gente tem também a nova, que é a Suganon. Suganon é o nome comercial, né? Suganon. Agora eu estou esquecida do... E agora?
Evologliptina, eu esqueci de botar aí, que é até um da Eurofarma. Então, temos vários inibidores de DPP4. Inibe a DPP4 porque a gente produz a ação da DPP4 em relação às incretinas, ela vai degradar as incretinas mais rápido. Então, quando você inibe a ação dessa enzima DPP4, as incretinas ficam circulando por mais tempo no organismo. E aí vão ter esses efeitos benéficos das incretinas, que aumenta a secreção de insulina, glicose dependente, por isso que a chance de hipoglicemia é baixíssima, e diminui a secreção hepática de glucagon. Então, o paciente também com hipoglicemia é muito bem tolerado, efeitos colaterais baixíssimo, controla bem os pós-prandiais, a redução da glicada chega a 0,5 a 0,8%, que também não é grande coisa. Alguns raros pacientes podem apresentar urticária e angioedema, já tive paciente com urticária com a linagliptina. Em relação, vou falar já, tem aumento do risco de internamento de insuficiência cardíaca apenas a saxagliptina, que é o Onglisa. Então, a gente tem que ter atenção desses pacientes com risco de insuficiência cardíaca. E dessas que tem aí, a linagliptina é a única que a gente não precisa fazer ajuste para disfunção renal, independente do CLIRAS, a gente pode usar. E esse novo Suganon, que é a evologliptina, também você não precisa fazer ajuste para a função renal. Os outros você precisa calcular o CLIRAS e fazer o ajuste de acordo com o CLIRAS. Mas é um remédio muito bom, a gente gosta de lançar muito mão dele para os pacientes idosos, pelo baixo risco de hipoglicemia, enfim, né, para ser mais inócuo. Mas o fato, hoje, quando a gente pensa no tratamento do diabetes, a gente não pensa mais só em baixar a glicose, essa visão única. Tratar a diabetes é tratar a glicose. Hoje não, como a gente evoluiu, muita gente pensa em tratar a glicose baixar a glicose, tratar o diabetes, baixar a glicose, proteger rim, proteger coração, diminuir internamento, diminuir morte cardiovascular, que hoje a gente tem, né, remédios que trazem isso. Pode passar o próximo. E a gente tem os agonistas do GLP-1, uma classe excelente, temos várias moléculas, que mais a gente usa hoje em dia, né, a liraglutida, que é o Victoza, e a semaglutida, o famoso Ozempic, tá faltando nas farmácias, tanto que se usa para obesidade. Vem mais moléculas aí para frente também. Tem a tizerpatida, que é o Mounjaro. Não sei se a pronúncia está certa, mas vai chegar no Brasil aqui próximo ano. A previsão, fora já tem. Vai ser o concorrente direto da semaglutida, melhor do que a semaglutida. Então, é uma classe excelente. Vai lá ter ação e ativar os receptores do GLP-1. Então, quais são os efeitos fisiológicos? Aumenta a secreção de insulina, glicose dependente. Ele tem ações semelhantes a inibidores de DPP4, mas coisas a mais. Aumenta a secreção de glucagon, diminui a secreção de glucagon, diminui a produção hepática de glicose, aumenta a sensibilidade à insulina, lentifica o esvaziamento gástrico, aumenta a saciedade e diminuição do apetite. Então, por isso que eles também são usados para obesidade. E algumas moléculas foram aprovadas nos pacientes obesos não diabéticos, devido a esses mecanismos de ação da perda de peso também. Não leva a hipoglicemia, controla bem as pós-prandiais, leva o benefício de redução do peso, que é muito bem-vindo para paciente diabético, tem uma ação no perfil lipídico, uma ação benéfica, pode diminuir o PCR, e tem efeito protetor cardiovascular, né? Principalmente quando a gente fala de aterosclerose, não tem ação em insuficiência cardíaca, mas na parte aterosclerótica, sim. Então, é uma classe muito boa. Desvantagem: pode ter efeitos colaterais gastrointestinais, principalmente náuseas, vômitos, diarreias são menos comuns, mas náuseas são os mais comuns. Geralmente são doses dependentes e são mais frequentes no começo do uso da medicação e que tende a ser bem tolerado com o avançado uso. Tiveram casos tanto em animais, né, como em seres humanos também, de pancreatite, o que não é proscrito usar. Teve pancreatite, não vai usar, histórico, enfim. Mas a gente tem que ter bom senso na hora de prescrever. O paciente já teve, não é uma contraindicação absoluta, mas se o paciente já teve um episódio de pancreatite, ou se ele tem uma outra relação que teve somente em animais, foi da lira com o carcinoma medular tireoide. Então, se o paciente tem um histórico de carcinoma medular tireoide ou dos seus familiares de primeiro grau, é melhor que você não prescreva.
ou se ele já teve evento de pancreatite anterior, é melhor, eu acho que é mais prudente não prescrever, eu realmente fico bem receosa nesses casos, mas se não, o paciente puder comprar, é ótimo, metformina, analgésico inibidor da SGLT2. O problema dele é o custo, né? A liraglutida deve estar uns 400 e pouco por mês, usando até a dose de 1,2. Liraglutida a gente começa com 0,6 miligramas dia, depois aumenta para 1,2. E aí, se o paciente estiver bem, controlando bem, com glicada boa, você mantém 1,2, senão você pode progredir até 1,8. E a diferença da liraglutida do uso para diabetes, para obesidade, é que na obesidade os estudos permitiram que a gente aumentasse a dose até 3 miligramas. Depois de 1,8, você vai para 2,4 até 3. Por diabetes, a gente usa até 1,8 miligramas. A liraglutida é de uso diário. E a aplicação é igual da insulina subcutânea. A semaglutida e a dulaglutida, que é o que a gente está falando, que é o que a gente tem no mercado, né? Semaglutida é Ozempic, a dulaglutida... Ixi, agora fugiu da cabeça. Eles são de uso semanal. Então, não tem o porquê. Se a indústria evoluiu para criar um medicamento, que a meia-vida fosse semanal, para que você vai prescrever o medicamento diário? Como alguns diversos colegas estão prescrevendo hoje em dia. Então, assim, não tem muito propósito. Do lagotida é o Trulicity, que é o da Lilly, né? Então, assim, essa semaglutida é uso semanal. Você começa com 0,25 miligramas uma vez por semana, depois progride para 0,5 miligramas. Se o paciente estiver bem, você mantém 0,5, depois, se não, você progride para 1 miligrama. Existe a semaglutida injetável, que é semanal, e a semaglutida oral, que aí o uso é diário, do comprimido. Mas os estudos mostraram que a semaglutida injetável teve uma resposta melhor do que o oral. Mas os dois estão de bom tamanho. Assim, a semaglutida injetável dá uma maior perda de peso. Então, por isso que a gente tem preferido ao injetado, né? Que é o Ozempic. E o oral, ele se chama Ribelsus. Vamos lá. Tem alguma correlação com diminuição de efeito adverso? A nova apresentação da semaglutida? Não. Mesma coisa que pode dar de efeitos colaterais gastrointestinais. Mesma coisa. Agora, o problema é o custo, realmente. O Ozempic, ele está... A dose menor, que é 0,25, 0,5, ele está em torno de 600 e alguma coisa. E a de 1 miligrama, a canetinha de 1 miligrama, está em torno de 800, 900 reais mês. E o tratamento de diabetes é um tratamento crônico. Então, assim, a gente não consegue lá. Usando a maior parte dos casos, às vezes é quase o valor do salário mínimo que o paciente vive o mês todo. Então, a gente não consegue prescrever, né? Enfim. Mas é importante a gente sempre perguntar ao paciente. Porque às vezes a gente também gosta de julgar o paciente, como este tem cara de que não pode, e às vezes o paciente pode sim, seja lá, faz um aperto, tira uma coisa e outra, a gente perguntar, pode comprar? É acessível? Porque às vezes a gente julga errado. Né? Próximo. E a última classe que surgiu no mercado foram as glifosinas. Inicialmente, era quando surgiu no mercado, foi criada... as pessoas fizeram meio uma cara feia. O que você vai fazer com o medicamento que vai diminuir a absorção, aumentar a excreção renal de glicose? Que conversa é essa? E hoje a gente chegou no que a gente tem hoje, né? De diversos benefícios das glifosinas, né? São os inibidores da SGLT2, né? Cotransportador de sódio e glicose. O que é que a gente tem hoje aqui no mercado brasileiro? Dapaglifosina, empaglifosina. A cana existiu por um tempo, mas quando teve o estudo Canvas, que mostrou aumento do risco de fratura, foi um risco não significativo de fratura, de amputação, na verdade, de fratura, de amputação. Até botei ali na desvantagem. Aí a indústria da canaglifosina resolveu tirar do mercado. Então, a gente não encontra mais no mercado, não. A gente não encontra hipoglicemia nesses pacientes, tem benefício em redução de peso, em redução de pressão, diminui mortalidade cardiovascular, deficiência cardíaca, progressão de doença renal,
dos pacientes que eram diabéticos e que tinha disfunção renal, o que a gente teve por muito tempo foi BRA ou IECA, né? E aí, quando surgiu agora essa classe, foi ótimo, porque tinha tempo que o nefrologista não tinha muita coisa para passar. Então, olha o quanto-benefício. Controla a glicose, protege o coração, protege o rim. É fantástico isso, né? Morre menos o paciente, interna menos. Então, é muito bom. Lembrar que a dapaglifosina é o Forxiga. Ele está nos pacientes acima de 65 anos, está vendendo pela metade do preço nas farmácias, pagamento permanente de drogas. Então, isso foi ótimo. E dá de graça, dá dapaglifosina na Farmex, na farmácia do estado, mas aí os pacientes têm que ter mais de 65 anos e uma doença cardiovascular. Vai ter que ter um relatório e tal, mas já é algum acesso. E... Doutora. Oi. Sabe o motivo da explicação da diminuição da mortalidade cardiovascular? O que tem mais a ver é a parte hidroeletrolítica. Por muito tempo ficou pensando, porque quando eles começaram a fazer os estudos, o EMPA-REG, o da DAPA foi o DECLER, aí viram esses tô internando menos, estou morrendo menos, mas por quê? Por quê? Por quê? Aí questionaram, será que tem algum efeito aterosclerótico? Porque os inibidores, os análogos de LP1 tem mais efeito aterosclerótico lá. Aí viram que não, aí tem mais efeito mesmo tanto metabólico como na parte hidroeletrolítica, porque quando você tem essa aumento da excreção de glicose, você tem alteração também no balanço hídrico, você diminui pressão, então tem mais a ver com isso, essa parte hidroeletrolítica do paciente, do que não tem a ver com a aterosclerose. E sem falar que você melhora os parâmetros de síndrome metabólica, né? Diminui peso, diminui pressão, tem perfil benefício dos lípides, então termina que no contexto, tudo isso leva a esses resultados maiores, mas o principal é a parte hidroeletrolítica. Obrigado. Nada. Mais. De desvantagem, lembrar que aumenta o risco de infecção geniturinária. Então, assim, não é contraindicação a paciente de infecção urinária de repetição. Acontece, aqueles pacientes que têm ito de repetição. Então, nesses pacientes, às vezes eu seguro o pé. Eu sempre pergunto, como é que é? Outra coisa que às vezes a gente subestima é a higiene do genital. É importante que a gente reforce isso para o paciente. Porque paciente que não tem enfim, não tem um asseio bom, às vezes você favorece o risco. O paciente, porque ele está liberando glicose na urina, bicho, bactéria, fungo, seja lá o que for, gosta de açúcar, né? Então, a gente tem que lembrar o paciente que ele tem que ter uma boa higiene do genital. Quando o paciente está usando o inibidor da SGLT2 e ele evolui com infecção genital, urinária, seja lá o que for, você trata a infecção e usa o medicamento de boa. Você pode até parar no período que está lá tratando, mas depois volta a usar tranquilo. Se essas infecções se repetirem, aí é bom você reavaliar o uso da classe, né? A relação com fratura só com a canaglifosina, que o estudo mostrou, os outros estudos, o DECLER e o EMPA-REG não mostraram aumento de fratura e amputação. E tiveram alguns episódios nesses estudos dos pacientes com cetoacidose diabética. Por quê? E aí foram alguns pacientes que, na porta, na emergência, os clínicos os emergencistas tiveram dificuldade até esclarecer mesmo isso, porque é um remédio que faz glicosúria, então você tende a diminuir os níveis de glicemia, lógico, e mesmo assim o paciente apresentava esse quadro de cetoacidose, e o paciente e o clínico porque como é que pode a cetoacidose com a glicose normal? É uma cetoacidose euglicêmica, e aí foi um efeito colateral mesmo do medicamento, que é raro, mas hoje está todo mundo bem atento em relação a isso. O que aconteceu também no começo, quando a classe surgiu, foi que alguns colegas, né, e até alguns pacientes começaram a usar a classe e tirar a insulina, principalmente os pacientes de M1. Mas você não pode fazer isso. Ela não substitui, a classe não substitui a insulina. Então, o paciente, você pode... Tiveram alguns estudos mostrando que você até poderia tentar no DM1, mas desde que você mantivesse o uso da insulina. Porque o paciente não tem secreção de insulina, então ele precisa fazer esse uso exógeno. Aí isso foi também assim, posso falar um tipo de uma imprudência, né? Porque às vezes surgem classes novas, a gente quer fazer aqueles testes off-label e, enfim, às vezes não dá certo. Mas é uma classe muito boa, com custo moderado. Hoje a DAPA deve estar uns 160, com a metade, ou 160, por aí, 170, com a metade do preço, está ficando em torno de 60 e pouco, 70 e pouco. Então, assim, está bem mais acessível, está saindo num preço até mais barato do que o inibidor DPP4, do que umas outras classes,
Então, ótimo nos pacientes que a gente consegue comprar com desconto e de graça na Farmex, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. A IMPA é um pouco mais cara, deve estar chegando aos R$200, mas estava para baixar o preço por causa da concorrência, né? E lembrar que temos as combinações, né, gente? Tem empaglifosina com linagliptina, é um inibidor da SGLT2 com um inibidor da PP4, que é o... esqueci. Glixambi, que é o nome comercial. E temos também dapaglifosina com metformina, que é o Xigdu. O Xigdu, ele tem 5/1000 e 10/1000. 10/1000 você usa uma vez ao dia, 5/1000 você usa 2 vezes ao dia. O que a gente tem usado off-label é 5/1000 uma vez ao dia, para que o remédio dure 2 meses, que a caixa vem com 60, e a gente vê benefícios. Aí a gente vê o uso da prática clínica, a gente vê que mesmo usando subdose, o paciente consegue ter um benefício na glicose, um benefício na glicose, né? Então, lógico que não tem isso na bula do remédio, o propagandista, o representante comercial, ele não fala sobre isso, mas a gente começa a fazer esses testes e a gente vê que dá certo para o paciente. Então, às vezes a gente faz isso na metade da dose e o paciente se beneficia também. Próximo. Insulinas, várias insulinas, insulinas humanas em pH irregular e temos os análogos da insulina, análogo de ação ultra rápida, lispo, aspartate, glulisina, análogo de ação lenta, glargina e determi, de ação ultralenta, degludeca, temos pré-misturas, então tem diversas insulinas, que a gente tem na rede pública, NPH irregular, e na farmácia do estado, que é a Farmex, a gente tem a glargina, que é a Lantus, e temos alguma outra rápida, a que ganha nos pregões lá, né? Às vezes é aspartate, às vezes é a lispro, enfim. Mas qualquer uma delas está de bom tamanho. Enfim, aí a insulina vai fazer ação, né, do que a gente não tem. É um remédio que vai realmente controlar a glicose. A insulina fez 101 anos, né, de existência, então tem muita história aí, muita experiência com o uso da insulina. Antes do uso do surgimento da insulina, os pacientes de M1 morriam. Tem algumas fotos aí, não sei se vocês já viram, da literatura, dos pacientes, das mães à beira do leite, esperando seus filhos morrerem, porque não tinham o que fazer. Então, foi um medicamento que fez mudança na história da medicina, e é um medicamento muito bom. O problema é que os pacientes têm preconceito porque não querem ficar, é injetável, é desconfortável, você tem que verificar a ponta do dedo com mais vezes, né, com capilar, então os pacientes ficam temerosos em relação ao uso da insulina. O difícil é que os pacientes que têm déficit cognitivo, não sabem ler, às vezes a gente tem uma certa dificuldade no uso da insulina nesse sentido, mas é um remédio muito bom. A desvantagem principal da insulina é a hipoglicemia, né? A gente tem que ter atenção, orientar bem o paciente em relação à hipoglicemia, dá ganho de peso, é anabólico, né? Medicamento anabólico, e são injetáveis. Não existe ainda insulina oral, tem a insulina inalável, rápida, mas assim, que dose fixa, não pegou bem, não, a gente precisa, em relação à insulina, a gente tem que ver o que é que vem mais para frente, e seria ótimo existisse a insulina comprimida, né, mas por enquanto não tem. E a gente deixa para insulinizar um paciente até eu botei a diretriz mais na frente, mas é para o paciente que está sintomático, que está com os pólis, com sinais de glicotoxicidade, que são os sintomas dos pólis. Então, a gente insuliniza, alguns pacientes você consegue, depois que você insulinizou, fazer um downgrade e voltar para usar antidiabéticos não insulínicos, mas alguns pacientes precisam que você use insulina sempre. E DM1, né, como eu já falei. Próximo. Aqui é um resumo, quadro de resumo, para depois vocês lerem com calma de tudo que eu já falei. Que fica assim, tem gente que é melhor, que consegue gravar melhor as informações quando você tem uma coisa assim, né, colorida, visível. Aí depois vocês dão uma olhadinha com calma, só para resumir tudo que a gente já falou aqui na frente. Próximo. Aí aqui é o guideline da diretriz da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu gosto muito do guideline da Associação Americana. Mas eu trouxe o que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente usa. O que é que ele fala? Paciente diabético tipo 2, sem complicação cardiovascular renal, aí você vê a glicada. Se a glicada está menor que 7,5, você pode fazer sua monoterapia com metformina. Reavalia com 3 meses de exames. Atingiu meta, mantém. Não atingiu meta, você vai próximo passo.
e acrescentar um outro medicamento. Aí, voltando para o que é a segunda coluna. Diabético, sem complicação cardiovascular renal, glicado entre 7,5 e 9, já começa com terapia dupla. Reavalia com 3 meses. Se não atingir o método, se adiciona o terceiro medicamento. Se a glicada estiver maior ou igual a 9, mas o paciente estiver assintomático, a gente pode não prescrever insulina. Porque hoje, como o tratamento de diabetes evoluiu muito, a gente pode tentar a terapia tripla, quádrupla, e retardar o uso da insulina. Mas a insulina vai ser necessária quando os pacientes têm sintomas. Aí você, glicada maior que 9, sintomático, aí você insuliniza e depois você reavalia. O que acontece muito na prática clínica é que a gente insuliniza o paciente porque ele não tem dinheiro para comprar outra coisa. Fez metformina dose máxima, sulfonilureia dose máxima, não controlou, aí a gente insuliniza o paciente. Próximo. Doutora, uma dúvida. Na questão do paciente com pré-diabetes, eu posso entrar com metformina? Pode. Não botei aqui, mas pode sim. É uma opção. No paciente pré-diabético, você tem 2 opções. Ou manter em mudança de estilo de vida, dieta, exercício, enfim, né? O paciente bem regrado. Ou mudança de estilo de vida mais metformina. Sim, pode. E existem estudos já fazendo avaliação no pré-diabético de inibidor da SGLT2 e de análogo de GLP-1. Porque como eles têm mecanismos amplos de benefícios nos outros componentes também, então o paciente que está tomando esses medicamentos, que controla a glicose, que perde peso também, aí você pode evitar que ele progrida por diabetes. Mas a metformina, sim. E no pré-diabetes você também pode usar a pioglitazona. Eu realmente não botei aqui na aula. Obrigado. Professora, normalmente tem o início com alguma concentração já certa para pré-diabetes, tipo 500 miligramas ou... Então, a literatura fala em 1 grama, tá? Mas a gente sempre individualiza, sabe? Essa é assim, a regra geral, mas a gente individualiza o paciente. Se é um pré-diabético que a glicose está mais pertinho do nível de 99, mais baixo, ele está bem disciplinado, você pode tentar começar com a dose menor, 500, 850. Mas se já vê um paciente que está lá com 125, 124, lá beirando, lá, desregrado, aí começa com a dose maior, né, com a dose intermediária, 1 grama de metformina mesmo, como diz a literatura. Aí é sempre importante a gente fazer essa individualização no tratamento, porque às vezes a gente ou extrapola um pouquinho, ou não faz o que diz a diretriz e dá certo. Mas é importante a gente sempre passar também a responsabilidade para o paciente. Aí, essa é outra coisa que a diretriz traz. Se o paciente é diabético e tem doença cardiovascular aterosclerótica, mudança de estilo de vida sempre, metformina e uma segunda opção. Já começaria de cara com uma terapia dupla, tá? Ou análogo de GLP-1 ou inibidor da SGLT2. Mas, se ele não atingiu o meta, reavalia. Não atingiu o meta, aí se você começou um análogo de GLP-1, aí não atingiu o meta, o próximo passo seria o inibidor da SGLT2. Ou o contrário, né? Por que é que a gente não consegue fazer isso? O custo. Porque se você botar um análogo de GLP-1 mais barato, 400 e pouco, quase 500, com um inibidor da SGLT2 mais barato, que está uns 140, então veja o quanto que vai ficar o custo do tratamento, que é uma doença crônica. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas isso é o que é o correto, né? Pode passar o próximo. E se aí não atingir meta, você acrescenta um 4º medicamento e qualquer outro, né? Ou insulina. Pode passar. Em relação às insulinas, depois vocês vão relembrar isso com calma, isso cai nas provas, né, de residência, e isso é importante também na prática clínica. Que eu grifei aí de azul, as insulinas que a gente usa pré-prandial, insulina rápida e ultra rápida, que vai fazer aquele contorno do pós-prandial. Então, a rápida é humana regular e a ultra rápida tem todas essas. O que a gente tem, a mais nova, é a Fiasp, que é essa que eu marquei um asteriscozinho, que adicionaram a vitamina B3, que é a nicotinamida, com a aspartate, e ela tem a Fiasp tem um início de ação mais rápido de todas, que é de 5 minutos. Aqui ele fala de 5 a 10, mas 5 minutos ela já tem começa a ação. O benefício de usar ultra rápida, minha gente, principalmente para idosos e crianças, que são são aqueles grupos de pacientes que a gente às vezes prepara um prato da refeição e eles não comem. A criança não come,
o idoso não come, e aí depois que a gente aplicou a insulina, o que é que a gente faz em casa, né? Se ele não comeu. Não tem como tirar a insulina do corpo. Então é bom essas ultra rápidas, porque a gente consegue aplicar após a refeição, imediatamente após. E aí você pode fazer o ajuste de acordo com a ingesta do paciente. Mas a regular a gente pede para fazer 30 minutos antes da refeição, porque é o tempo que ela começa a agir. Para que quando eles sentem na mesa para começar a comer, já tenha a ação da insulina no seu organismo. Aí o pico de ação, que faz a diferença entre elas, pico de ação de 2 horas na rápida e nas ultra rápidas de 30 minutos. E a duração da rápida, da regular, vai até 8 horas e da ultra rápida de até 5 horas. A intermediária é NPH, iniciação 2 horas, então ela não vai, tem muita paciente, a glicose, acordei com a glicose baixa e não apliquei NPH, mas ela não vai ser responsável por aquela imediato, né? Ela só vai começar a agir 2 horas depois. Então, enfim, a gente tem que explicar bem ao paciente. Fazer um pico, ela pode fazer em 8 horas e durar até 16 horas. Então, não dura 24 horas, a gente tende a fazer ou uma bedtime, né? Quando a gente mantém os antidiabéticos durante o dia, e o paciente está mantendo um jejum alto, a gente pode fazer só NPH de noite, 0,1 unidade por quilo de peso ou 10 unidades à noite. Mas se você vai insulinizar pleno, você vai avisar o paciente que não dura 24 horas, por isso que você tem que fazer no mínimo 2 picadas ao dia. Ou, para você imitar a fisiologia mais, né, o que é mais fisiológico do nosso organismo, você pode fazer NPH 3 vezes ao dia, que é as insulinas basais, que a gente chama, que é a intermediária, a longa, a ultralonga, é para manter, porque o nosso pâncreas ele tem uma secreção contínua de insulina, e quando a gente come, ele libera um bolus. Então, a gente tenta imitar essa fisiologia do nosso organismo. A longa, a gente tem a glargina U100, que é a lança, a glargina U300, que é a Toujeo e a Detemir, são ótimas também. E aí, o melhor benefício das longas e ultralongas é, além da duração de ação, é que elas não fazem pico. Uma chance maior do paciente fazer hipoglicemia, né? E a ultralonga é a Degludeca, que é a Tresiba, que pode durar até 42 horas. Eu já vi colegas falando que off-label eles usam dia sim, dia não, dias alternados. Eu nunca tentei assim. E nos dias que não usam insulina, eles deixam antidiabetes orais, no paciente D1 e 2, né? Não, e quando eu vi eles falando assim, eles eram pacientes idosos. E que estavam mantendo bom controle, mas assim, são exceções, né? Não é o que a gente, o certo é a gente fazer o uso da medicação diariamente, da insulina. O problema dessas outras é o custo. A glargina baixou muito o preço, algo 100, são 100 unidades por ml, perdeu a patente, então baixou muito o preço e também está na farmácia do estado. Mas se você usar insulina humana, o paciente está bem tratado. NPH irregular, o paciente está muito bem tratado. Os estudos mostram, não é que comparando insulinas humanas com análogo, não é que eles controlem melhor, não. É que em relação ao humano e análogos, eles têm menos chance de hipoglicemia. E sem falar que falando em comodidade posológica, né? Se você tem uma insulina que você aplica só uma vez ao dia, comparado com a outra que você aplica 2, 3 vezes ao dia, lógico que uma vez ao dia é melhor. Próximo. E aí, esse gráfico que a gente vê muito aí na literatura. Qual é a melhor insulina? Qual escolher? Se você puder escolher, o paciente puder usar qualquer uma, seria em relação às rápidas, às prandiais. Você usar aquela que tivesse um início de ação mais rápido, o início de ação mais rápido, com a duração curta, falando das prandiais, e daquelas falando nas basais, seria aquelas que não fizesse pico e que durasse por mais tempo. Então, seria o que eu botei as setas. As ultra rápidas, liposparto ou glicina, e das basais, usar a Degludeca ou a Glargina 300. É um tratamento que é muito mais confortável para o paciente. Mas repetindo, usar NPH irregular não está ruim de jeito nenhum. Próximo. Doutora, boa noite. Licença, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Em relação a um exemplo, um paciente chega com hiperglicemia na unidade de emergência. Aí a gente vai hidratar e no caso da escolha da insulina, nesse caso, de acordo com como mostra no gráfico, seria na NPH? Na emergência, a insulina de escolha é regular. Tá? É a que tem estudos. Ok, obrigado. É a regular. Aí depois você está lá com o paciente, aí você resolveu aquele problema do paciente, tirou ele daquela emergência, aí você pode prescrever NPH para ele ir para casa. Mas na emergência é regular, tá certo? Tranquilo, obrigado. Sim, em relação... Existe, minha gente, não existe fórmula
única matemática para prescrever para todo mundo, eu vou fazer assim. A gente vai vendo lá na prática clínica como é que a gente prescreve, e a gente vai tateando, às vezes a gente faz, é um paciente que eu tenho que ter mais cuidado, é um paciente mais frágilzinho, é um paciente que não sabe ler, é um paciente que não sabe aplicar, e a gente vai individualizando a forma de insulinizar. Mas, assim, falando de uma forma geral, não existe um único certo, e se não fizer desse jeito, o resto está tudo errado de forma alguma. No geral, às vezes a gente prefere começar a ser um pouco mais lento na insulinoterapia, até para o paciente aderir melhor ao tratamento, porque existe muito preconceito com o uso da insulina. E aí, agora, no mundo ideal, seria que o paciente retornasse toda semana para você ir reajustando com o mapa de glicose, que ele fizesse várias vezes ao dia, que na prática clínica a gente não tem. E aí a gente vai rezando, Deus vai protegendo e a gente vai tratando como pode. Porque a maioria, uma caixinha de fita com 50 fitas para usar no glicosímetro custa em torno de R$ 100. Isso foge totalmente do orçamento do paciente e na rede pública está faltando muito. Então, a maioria das vezes o paciente volta sem nada e você ajusta a insulina nas cegas. Então, por isso que às vezes a gente a gente vai ajustando de uma forma mais lenta. Então, o esquema basal. Você deixaria um NPH ou um análogo, prescrito a única vez seria aquele que a gente conhece muito como bedtime, né? E mantém os antidiabéticos orais durante o dia. Então, o que é que você indica? Nessa paciente que tem um controle glicêmico inadequado com os medicamentos orais ou os injetáveis, e nas pacientes que estão muito sintomáticos, com hiperglicemia intensa, com a glicada maior que 10, de jejum maior que 300, aí você pode fazer só o basal uma vez ao dia e manter os antidiabéticos orais. Basal plus, você deixa o basal e acrescenta uma rápida, uma prandial, uma pré-prandial, né? Regular, um análogo ultra rápido. E você começa, mantém a dose lá do que você está usando de basal. E a basal você usa para controlar. Se você aplicou de noite, você vai controlar a glicemia do jejum do outro dia. Aí você está com a glicemia do jejum controlada, mas a sua glicada está fora da meta, aí você pode fazer esse basal plus. E você vê, aí pede para ele começar a medir a glicemia pré-prandial, antes do café, antes do almoço e antes do jantar, vê com a refeição que ele está com a glicose maior e você começa uma insulina regular. Você pode começar 4 unidades antes dessa principal refeição e fazendo o ajuste a cada 3 a 5 dias. Né? E aí você ganha aqueles pacientes que estão fazendo hiperglicemia pós-prandial. Apesar do esquema. Você começa essa pré-prandial e começa a pedir também para ele fazer o pós-prandial. Assim, minha gente, isso o ideal também se ele fizesse tudo, pré e pós. Mas não volta de jeito nenhum. E o que eu digo assim na prática fure um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite. Um dia você fura antes da refeição, outro dia você fura 2 horas após, e a gente vai se virando aqui. Porque se ele trouxer só um horário, a gente só vai saber um horário. Então, por isso que eu peço para ele fazer como der e fazer essa variação do esquema e traga anotado. E a maioria das vezes o paciente não leva. Quando faz, ainda não leva. E o basal bolus é quando vocês fazem insulinoterapia intensiva, aquele que você tentou esses outros esquemas, basal plus, não resolveu, aí basal bolus. E o DM1 sempre, porque o DM1 não tem reserva pancreática, então você precisa ele imitar o que é o fisiológico, né? E aí você vai fazer a basal 2 vezes, 3 vezes, ou se for um análogo de ação longa, ultralonga, uma vez ao dia, mais as insulinas pré-prandiais nas 3 refeições, café, almoço e jantar. Aí lá na prática a gente vai ver melhor a relação insulina, pode falar. Uma dúvida em relação a esse início da insulinoterapia, que tem aí nesse primeiro tópico, no uso da basal, que tem aí para usar uma dose única diária. Eu já vi alguns esquemas de iniciar, tipo, por exemplo, você vai começar 0,3 unidades por quilo, e aí bota 2 terços de manhã e o outro terço da dose à noite. Tem alguma preferência em relação a isso ou todos os dois estão certos? Tem gente! Não, tô não, só um instante, viu, minha gente? Tô não. Eu vou tentar.
Estão ouvindo? Sim. Ai, Voltou agora. eu tô presa aqui onde eu tô, vocês ouviram, né? Nossa. Enfim, depois eu vejo como é que eu saio aqui do setor. Mas o restinho que eu falei agora, não, né? Não, tava mudo. Respondendo a pergunta do colega. Quando é idoso, você tenta começar com menos 0,1 unidade por quilo de peso, tá? Pelo risco de hipoglicemia. Nos pacientes não idosos, não frágeis, você pode começar entre 0,5 a 1 unidade por quilo de peso e você pode deixar 2 terços de manhã e 1 terço à noite. Quando você está falando de insulina NPH, é uma outra forma de insulinizar também, tá? Tá correto. Também assim. Agora, se falou de 0,3, geralmente a gente usa entre 0,5 a 1 unidade por quilo de peso, lembrando que o obeso a gente usa uma dose maior. Entendi. Agora vocês vão ver lá no dia a dia que aí depois, quando o paciente está lá, ele traz o mapa direitinho para você, para a gente e tal, aí a gente vai vendo o que é que está mais alto, aqui está mais alto, então eu preciso ajustar aqui, o jantar está dando mais alto, eu preciso ajustar e assim vai. O próximo. Só lembrando para vocês o que é que quando der alterado, de qual insulina a gente está falando. Se o que estiver dando alterado é a NPH, é a de jejum, a glicemia de jejum, então é a NPH, enfim, a lenta, a ultralenta que você aplicou no dia anterior, que vai controlar de jejum. Se o que está dando alta é o pré-almoço, é a regular da manhã que você vai ajustar. Se o que está dando alta é o pré-jantar, é a NPH da manhã que você vai ajustar, ou também você pode ajustar a regular do almoço. E se é ao deitar que você que tá dando alto fora da meta, você vai ajustar a NPH do jantar. Então, quando você vê o mapa, você vê onde é que está alto, você vê qual é que você vai fazer o ajuste. Estou precisando aumentar aqui, estou precisando aumentar ali, enfim. Próximo. Aí aqui também depois vocês lerem com calma em relação aos ajustes em relação às disfunções orgânicas, né? Se tem disfunção renal, que eu já falei, a gente precisa calcular o clearance. Isso eu falo da metformina, é importante porque a gente vê muito na prática clínica. Se o clearance estiver menor que 30, suspende metformina, não deve usar pelo risco de acidose lática. Tá? Se o clearance está entre 30 e 45, você usa metade da dose, no máximo 1 grama. E acima de 45, você pode usar a dose cheia. Sulfonilureia tem disfunção renal, prefere a glicazida, tá? Que vai risco de hipoglicemia menor. Das gliptinas, como eu já falei, a linagliptina, que é o traente, é o único que a gente não precisa reajustar a dose. Quer dizer, o do Suganon agora também não. As outras a gente precisa ajustar a dose de acordo com o clearance, que foi o que eu botei aqui para vocês. A pioglitazona não precisa ajustar a dose, mas tem que ter atenção, porque como a pioglitazona pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca, paciente renal crônico que já retém líquido, então a gente tem que ter atenção. Glifosina. Quando o clearance está menor que 45, o benefício na redução da glicemia é menor, mas ele tem benefício em reduzir a progressão da disfunção renal, então vale a pena você manter. Análogo de GLP-1 não deve ser usado se o clearance é menor que 15. E no doente renal grave, né, com clearance entre 15 e 30, menor que 15 ou menor que 30, a terapia de escolha é a insulina, que aí não tem problema nenhum. Às vezes a gente precisa, no renal crônico, como a insulina vai ficar circulando com o tempo, às vezes precisa usar uma dose menor. A disfunção hepática, a esteatohepatite não alcoólica, o que a gente pode lançar a mão, diabético, né, que tem a disfunção hepática, se for esteatohepatite não alcoólica, a gente pode lançar a mão da metformina, pioglitazona, análogo de GLP-1 e inibidor da SGLT2. Mas se ele tiver uma doença hepática ativa, ou se as transaminases estiverem acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, evitar pioglitazona, carbódil e cita. Aí você vai preferir a glicazida MR ou a glimepirida, mas em dose menor. Ou a linagliptina também, que é o traenta que eu falei. Então, pensando em disfunção renal e hepática, a gente sempre pensa na linagliptina, porque, assim, às vezes o paciente demora a voltar para o seu consultório. Então, quando ele volta, você não está preocupado. A função renal piorou. Tá, mas eu estou com um medicamento que eu não preciso ajustar a dose, ótimo, estou tranquila, sabe? O problema sempre é o custo. Lembrar que a metformina não é hepatotóxica, mas a gente evita nos pacientes cirróticos pelo risco de acidose lática. Pode passar. O idoso, a gente já falou, a principal atenção é em relação à hipoglicemia. Preferia metformina, mas também inibidor de DPP-4, a glicazida. Atenção para a insuficiência cardíaca nos pacientes que usam pioglitazona. E nas glifosinas,
a gente tem que ter atenção, ou dar preferência naqueles idosos que têm excesso de peso ou que têm um risco cardiovascular mais aumentado, mas atenção para eles pelo risco de hipotensão, principalmente se eles usam diurético. Então, às vezes, a gente precisa ajustar a dose. Pode entrar. Ai, desculpa aí, gente, não consegui achar. E gestante e lactante, a primeira escolha é gestante, principalmente, é a insulina, mas lembrar que a metformina não está contraindicada na gestante, ela não é teratogênica, os estudos já me mostraram isso, é uma opção de tratamento de DMG, é uma opção de tratamento nos pacientes que tinham diabetes prévia. Às vezes a gente lança a mão da metformina para a gente usar uma dose menor de insulina nesses pacientes, e a metformina é também segura na lactação. Então, não vão sair, porque hoje mesmo, se meu paciente, eu participo do pré-natal, eu prescrevi metformina e a médica da UBS suspendeu. Enfim, né? Fazer o quê, né? Aqui é a observação, principalmente para quem for escolher aí a área cirúrgica, ou quem for fazer anestesia, que tem que saber essas coisas, né? Como é que a gente deve... O próximo, né? Eu não esqueci de pedir para passar o próximo. Como é que a gente deve fazer a suspensão dos medicamentos? A metformina, suspender 1 a 2 dias antes de contraste radiológico ou de cirurgia de médio a grande porte, pequeno porte não precisa suspender. Dulaglutida e semaglutida, pela meia-vida delas, aí pede para a gente suspender 10 dias antes do procedimento, liraglutida 3 dias antes e a glifosina fica a critério médico, não é obrigado a suspender de contínuo. Então, assim, só uma curiosidade, né? Mas, próximo. Falando de... Por que tem que suspender os hipoglicemiantes? Pelo risco de efeitos colaterais do medicamento e também porque nesses pacientes, às vezes são pacientes que vão... Tanto a situação de estresse do procedimento, né? Pacientes que às vezes vão passar por um período de desidratação, enfim, qualquer outra situação que aumenta o risco, principalmente de insuficiência renal e de acidose lática. Então, na cirurgia, você vai fazer o contraste é filtração renal. Então, você manter a metformina no paciente que você vai usar um medicamento, um contraste, que pode piorar a função renal, aí você suspende. Paciente que você está lá no contexto cirúrgico, no estresse cirúrgico, num paciente que você vai hidratar mais, então está no risco maior de acidose lática, você termina suspendendo a metformina. E os outros medicamentos pelo risco de hipoglicemia do paciente. Dulaglutida, semaglutida, ela não tem a ver com acidose lática, mas tem a ver mais com risco de hipoglicemia. E aí, a dulaglutida e a semaglutida, que tem a meia-vida longa, se você, depois que você faz o medicamento, porque o medicamento que dura 24 horas, você pode adiar a cirurgia por um dia, fica mais fácil de você manejar se o paciente tiver hipoglicemia, mas um medicamento que tem meia-vida de 7 dias, então, se a paciente internou, ele vai ficar de jejum, a cirurgia vai demorar a começar, tem anestesia, e aí você tem um medicamento que você não vai conseguir tirar do organismo, lógico, aí você vai precisar adiar 7 dias, vai ter uma maior dificuldade de controle em relação à hipoglicemia, então é nesse contexto mais, tá? E a glifosina, principalmente porque essa perda, quando diminui se você está eliminando glicose, você, junto com glicose, com açúcar, sai água, então tem um maior risco de desidratação do paciente. Então, por isso que tem que ter essas atenções. Em relação a outras situações, né? No paciente diabético, lembrar da pressão, existe uma divergência entre a diretriz da SBD e da ADA, e da Associação Americana, né, de Hipertensão. A ADA é a Associação Americana menor que 13,8, a SBD menor que 14,8, meta de controle pressórico. E se o paciente tiver já albuminúria, por isso que a gente pede lá, né, rastreio anual, preferir o IE-COBRA como terapia inicial da pressão. Em relação ao perfil lipêmico, que é outra coisa que a gente trata muito em diabético, só pelo fato do paciente ser diabético, o LDL dele tem que estar abaixo de 100. Ah, tenho diabetes, não tenho mais nada. Ele é menor que 100.
Se o paciente for um diabético com algum agravante de risco, diabético hipertenso, ou enfim, qualquer outro agravante de risco, o LDL tem que ter menor que 70. E se ele tiver tido ou um diabético com aqueles exames de marcadores de aterosclerose subclínica, placa carótica, angiotomo, mostrando placa também, enfim, aí menor que 70. E se ele já tiver tido um evento aterosclerótico, aí você tem que ter um LDL menor que 50. Um diabético que já infartou, que já teve uma obstrução arterial não sei onde, que já teve um derrame, aí se é super rigoroso, tem que ter um LDL menor que 50. E é isso. Dúvidas? Não, professora, por enquanto não. Eu estou disponível, a gente vai estar lá, a gente vai se encontrar lá, mas também pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, às vezes só demora a responder um pouquinho a mensagem, mas pode mandar alguma dúvida surgir, porque eu sei que as dúvidas às vezes surgem quando a gente está estudando, aí pode mandar dúvida que eu tento solucionar com vocês, tá certo? Agradeço de novo, Andressa, pela ajuda e a presença de todos e a compreensão por a gente ter feito a aula hoje. Também achei que